E aí galera, meu nome é Lucas Cassuriaga, esse aqui é meu canal no YouTube e eu tô passando aqui hoje para falar sobre a Ana Júri e a comercialização da fé. Então vou abordar aqui alguns conceitos, alguns temas com vocês e espero esclarecer alguma coisa. Estou num projeto de compartilhar conteúdo e conhecimentos e espero que vocês gostem, tá certo? Se inscrevam no canal, curte o vídeo, deixe um comentário aí. Vamos conversar sobre o tema. Me segue também lá no Instagram, @Lucas_Cassuriaga, e vamos bater um papo. Por que eu estou falando desse assunto? A Ana Júri é a Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Ela foi fundada em 2012, tem como uma das pessoas fundadoras Damares Alves, a atual ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do governo Bolsonaro. O nome do ministério muito estranho, realmente mau gosto absurdo, né? Parece muito coisa de governo teocrático, né? Parece muito coisa de governo teocrático. Bom, mas o que essa Ana Júri faz? A Ana Júri é uma instituição que foi criada para defender interesses dos evangélicos dentro do Estado. Então eles tentam agir de forma a colocar o Estado de acordo com os interesses religiosos. É uma tentativa de tornar o Estado brasileiro um Estado teocrático realmente, influenciar a partir da religião, influenciar politicamente no Brasil. Nessa associação tem juízes, membros do Ministério Público, membros da OAB, até estudantes de direito, então tem muita gente da área e sempre tentando fazer essas manobras. A última ação grande deles foi a tentativa de manter os templos religiosos abertos em pleno funcionamento, ou em funcionamento parcial, ali 50%, durante a pandemia. Gilmar Mendes, do STF, tinha decidido por fechar os templos religiosos no estado de São Paulo, e eles foram até o STF. O Luiz Fux colocou em plenário essa questão e eles foram lá tentando defender que permanecessem abertos, dizendo que era necessário, tentando colocar como atividade essencial. Tiveram até outras instituições de cunho evangélico também que se colocaram contra isso, né? Até para mostrar o que eu vou falar até agora, que os evangélicos não são um grupo homogêneo, né? Tiveram outras instituições religiosas, mas a Ana Júri, acredito que hoje é a mais forte no Brasil. E a gente tem como entender isso. Mas vamos iniciar assim. Qual o interesse em manter os templos abertos, as igrejas abertas, durante uma onda, digamos que a onda mais grave da pandemia? Acredito que não seja acredito que seja algo que já está na cabeça da maioria das pessoas, que é o interesse econômico e o interesse político. Porque com os templos fechados é muito mais difícil, não que não seja possível, é muito mais difícil influenciar as pessoas na questão política. E aí sim, realmente muito mais difícil de conseguir doações, de conseguir ofertas, dízimos. Que é o que faz com que muitos líderes religiosos sejam tão fervorosos, pelo menos nessas igrejas que estão mais próximas da Ana Júri ou da política partidária. Esse interesse econômico, esse interesse político, ele cresceu muito nos últimos anos, nas últimas décadas. E isso passa por uma perspectiva histórica do protestantismo e do evangelicalismo. Então, o que é o protestantismo? O protestantismo é uma vertente religiosa que surgiu ali com Martinho Lutero no rompimento com a Igreja Católica. Ele tinha algumas discordâncias ali no que dizia respeito à questão de iconoclastia, a questão do que eles chamavam de boas obras. Então, muita questão financeira, de exigirem
contra prestações das pessoas e tudo mais, ele tinha essas diferenças, acabou rompendo com a Igreja Católica e ali surgem os protestantes. Dos protestantes surgem os evangélicos. Essa é uma diferenciação bem complexa. Fora do Brasil, os significados são outros. Até estudiosos dentro do Brasil consideram como evangélicos e protestantes como sinônimo, outros não. Eu vou aqui na que me fez mais sentido, que tem essa diferença na minha opinião. Os protestantes, ainda tem algumas igrejas protestantes, não sei o certo número, mas pelo menos onde eu moro, na minha experiência pessoal, vi poucas. Que e a diferença, né? As protestantes ela tem um caráter muito mais liberal na questão de costumes, na questão da vida particular da pessoa. Tem uma diferença também no rito religioso ali. A, a relação com Deus ela é vista de uma forma diferente do que a evangélica. Enquanto a evangélica ela é mais próximo é realmente próximo daquilo que seria no cotidiano, assim, a maioria das pessoas tem contato com a igreja, com as igrejas evangélicas. São aquelas igrejas que as pessoas falam mais alto, que as pessoas gritam mais. São as igrejas que tem praticamente todo o bairro, assim. Só que ainda dentro desses evangélicos nós temos mais ramificações. Assim, dentro desse grupo existem batistas, metodistas, existe uma série de grupos, entre eles pentecostais, neopentecostais. No Brasil, para a gente entender melhor como que chegou essa questão, em 1900 e pouco ali chega a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã do Brasil, que é fortemente influenciada por essa vertente pentecostal que vem dos Estados Unidos, que é uma vertente que acredita muito nessa relação direta com Deus, bate muito na tecla da ressurreição, da conversão da pessoa pelo Espírito Santo, pelo batismo nas águas, por falar em línguas, pela cura, pelas revelações. Então preza muito pelos dons do Espírito Santo. E é essa vertente que é a mais característica do que a gente vê ali no senso comum. Essa vertente que pulsa mais, que grita mais, faz os cultos falando mais alto, sendo mais fervorosos. Essa corrente, ela é a primeira assim que chega no Brasil. Depois vem outras correntes evangélicas, batistas, metodistas, adventistas. Essa corrente ela tem 3 ondas, digamos assim. Então, até a década ali, entre 1910 e 1950, tem mais a Assembleia de Deus, que ainda hoje é a maior igreja evangélica no Brasil, e essa congregação cristã do Brasil. Tem essas características, ela é distante da política. Nessa época, os católicos eram muito mais próximos da política no Brasil. Posteriormente, tem a segunda onda, ali entre 1950 e 1970 ali, que surgem mais igrejas pentecostais, acabam surgindo muito mais igrejas pentecostais, mas não tem uma diferenciação tão grande entre a primeira onda e a segunda onda. É mais uma expansão mesmo, na questão de vestimentas, nas questões assim, mais particulares assim, do indivíduo. A igreja vai acabar influenciando mais, mas é ali na terceira onda que surge, a partir de 1970, a diferenciação maior e que explica muito da relação entre os evangélicos e a política hoje no Brasil. A partir dessa época começa a surgir nos Estados Unidos uma nova doutrina, a teologia da prosperidade, que é uma teologia que coloca que o indivíduo, quanto mais fé ele tem, mais sucesso profissional, mais sucesso econômico ele vai ter. É uma doutrina que ela acredita também na confissão positiva, que seria como profetizar que as coisas boas vão acontecer. Então a pessoa ela afirma
que ela vai conseguir, que em nome da fé ela vai conseguir ter dinheiro, em nome da fé ela vai se curar, e assim ela vai realmente conseguir. É essa crença de que a palavra tem poder, só que nesse sentido mais diferente. Muitas outras igrejas acreditam que a palavra tem poder, mas não nesse sentido de afirmar que eu vou ficar rico, eu vou ficar rico. Afirmar que eu vou ter um carro, eu vou ter um carro. É mais a teologia da prosperidade, que é o que a gente vê muito nessas, nesses programas televisivos direcionados ao público evangélico. É o que a gente vê ali no programa do Show da Fé, do Henrique Soares, na igreja do Valdomiro, na Universal, do Dir Macedo. Eles ostentam muito dinheiro, eles têm uma vida muito... O Dir Macedo apareceu até na Forbes, né? 2 bilhões de reais em fortuna acumulada. Esse estilo de vida, essa questão de tentar conectar a fé com a prosperidade. Essa é a teologia da prosperidade. E aí dentro tem a questão da confissão positiva. E isso vai fazer com que tenha uma expansão muito grande das igrejas neopentecostais. E, aliado a isso, vai ser algo que vai chamar muito a população mais pobre, a população mais fragilizada, a população que não tem tanto acesso à saúde de qualidade, e vai encher essas igrejas. E a gente percebe que funciona como uma lavagem cerebral, essa teologia da prosperidade, essa questão da confissão positiva, funciona como uma lavagem cerebral, que é hoje o que a gente vê muito. Então, com isso, essas igrejas neopentecostais acabam entrando muito nos bairros, nas vilas, nas regiões mais pobres, nas regiões periféricas, acabam expandindo muito, e elas prezam muito pela questão da oferta, pela questão do dízimo. Tem umas que chegam a vender terreno no céu, vende feijão que cura Covid, faz milhares de coisas absurdas. Tinha uma que eles fizeram um boneco de papelão, colocaram como se fosse um demônio lá, um Exu, e cobravam pra pessoa ir lá e bater. Então, é umas coisas que são amplamente criticadas por outras correntes evangélicas também, evangélicas, protestantes e tudo mais. Essa corrente, com esse pensamento muito individualista, esse pensamento de que se fizer alguma coisa, se fizer um ato de fé, Deus vai te retribuir monetariamente, se aliou muito à direita, se aliou muito ao liberalismo, e especialmente ao neoliberalismo, que ali na década de 90 vai ter uma expansão muito grande. O neoliberalismo, ele é uma corrente política que frisa muito a questão do sucesso individual, do individualismo, de menos, aí vai entrar na questão mais coletiva, menos direitos sociais, Estado mínimo, menos direitos trabalhistas. Então esses grupos hegemônicos neopentecostais que acabam até não se tornando a maioria, hoje não são a maioria, mas muitas coisas muitas características como essa que eu citei aqui, nós vemos em muitas outras igrejas pentecostais ou até mesmo não pentecostais, porque as pessoas já acabam chegando na igreja evangélica procurando isso. Alguns líderes religiosos, a maioria das vezes mal intencionados, procuram pegar essas coisas que dão dinheiro, essas coisas que levam muito público e colocam em suas igrejas. Isso forma um movimento. Esse movimento se aliou a essa política neoliberalista, essa política da extrema-direita, e resultou num público cativo. Eles conseguiram colocar na cabeça das pessoas que o sucesso profissional, que o conforto carnal, digamos assim, o conforto humano, atrelado à questão econômica, vem da fé. Então eles negam muitas outras coisas, negam a preocupação com questões sociais, com mudanças coletivas, porque eles já estão doutrinados para acreditar que se eles tiverem fé, eles vão conseguir. Então esses líderes neopentecostais se aliam com líderes políticos da extrema direita e usam dessa doutrinação que fizeram
para eleger projetos políticos que cada vez tinham mais direitos, que são cada vez mais conservadores socialmente. Os evangélicos, eles são já desde o início mais conservadores, e isso foi aproveitado por esses segmentos políticos para conseguir se unir com esse público, que é um público muito fiel, e eles jogam muito nessas questões de gênero, de sexualidade, para conseguir sempre manter esse público cativo e, a partir disso, colocar pautas conservadoras, desde da questão social até a questão econômica. Conseguem colocar isso para tirar direitos sem que percam grande parte do seu eleitorado. É mais ou menos isso, não sei se me fiz explicar, mas acredito que alguns conceitos deu para falar direitinho, né? Me segue aí então, certo? Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, @Lucas_Cassuriaga, deixa a sugestão. Na medida que vocês forem mandando coisas, eu vou conseguir falar muito melhor, eu vou conseguir expor opiniões muito melhor e vou me soltar até com a câmera. Eu participo de alguns projetos, fora este aqui também, lá na RNC, na Rádio Nucast, tem canal aqui no YouTube, tem página no Instagram. Vocês podem, entrando no meu perfil, vocês conseguem acessar ali. Eu faço parte de um quadro lá também, para comentar coisas da semana. Isso aqui também é um treino para mim conseguir chegar lá e dar resultado, né? Então eu espero que vocês tenham gostado, gostaria de ter esclarecido mais coisas. Por curiosidade também falar, eu sou evangélico, não sou batizado ou crente, tipo, não sigo as regras, o regulamento interno, não tenho essa obrigação. Eu apenas vou na igreja desde na barriga da minha mãe. Minhas avós são crentes há décadas, então eu conheço bem ali conheço razoavelmente o meio evangélico, ainda vou na igreja, mas eu não concordo com essa teologia da prosperidade, não concordo com muitas coisas que estão colocando hoje. Mas para terminar, o núcleo evangélico ele é muito diversificado, nem todos são neopentecostais, por mais que as características do neopentecostalismo esteja presente na maioria das igrejas, mas nem todas as igrejas são neopentecostais, nem todas as igrejas são como as do R.R. Soares, do Edir Macedo, e nem todos os evangélicos são como esses grupos atrelados a essas pessoas. Então é importante que a gente, enquanto sociedade que se preocupa com essas questões sociais, veja que essa expansão se deu muito num vácuo que existe na periferia. Então o Estado ele não oferece muitas vezes condições melhores de vida, e são essas igrejas que acabam dando cestas básicas, são essas igrejas que acabam sendo centro de referência cultural dentro dos bairros. Se a pessoa quer aprender a tocar violão, se a pessoa quer aprender algum outro instrumento, quer cantar, ela vai para essas igrejas. Se a pessoa quer se livrar das drogas, quer se livrar do álcool, ela vai para essa igreja também. Se essa pessoa quer pertencer a um grupo, a uma comunidade, se essa pessoa quer ter autoridade, quer ser respeitada de sua comunidade, ela também vai para lá. Então elas acabam, essas igrejas, por mais que tenham seres escusos, elas agem dentro do vácuo deixado pela sociedade dentro dessas comunidades, o que nos traz um resultado péssimo, né? Então é isso, pessoal. Até mais. Valeu por quem assistiu o vídeo. Beijão pra todos. Valeu. Tô muito vergonhado.